sabe? É uma coisa que a gente tem que construir com sinceridade. Sim. Porque é isso, né? Esse é A o gente... objetivo. Hã? Esse é o objetivo. É, isso aí. E eu acho assim, ó, relaxa, o Matheus vai ter que regular ali os volumes só, né? É, Tá gravando. mas o Matheus é o nosso operador, então espetacular, porque o Matheus, cara, é uma figura, velho. É uma figura. Tu pensou assim, ó, tu diz uma tecnologia pra ele, ele... Matheus, um dia tudo isso vai dar certo. Não, mas é isso aí, é isso aí. Bora lá, vamos bater esse papo então. Cara, te apresenta. Tu tá aqui no Voz ao Cubo, estreando Você Pode aqui pra nós. E, cara, eu queria conhecer mais o Max, sabe? O Max que veio aqui conversando algumas coisas, mas nós vamos chegar nesse ponto que tu apareceu aí pedindo informações do estúdio, né? Acabamos nos conhecendo e tudo certo. Mas eu não conheço o Max, né? Eu quero saber quem é o Max, quando que nasceu, onde estudou, sabe? Faz a tua trajetória aí, bate bola aí. Primeiramente, é uma satisfação estar com vocês. Eu acho que é uma coisa assim, ó. Tudo que eu busco nessa caminhada, ela vem desde lá de trás, sabe? Onde eu conheci algumas pessoas me deram algum norte, me deram algumas informações, disseram assim, Max, tem algumas maneiras de se comunicar, tem algumas maneiras da gente conseguir atingir pessoas, tocar o coração das pessoas, seja com futebol, seja com amor, seja com frases de impacto, seja da forma que a gente sente o mundo e sente as pessoas. Então, quando eu tive meus primeiros contatos, eu tive alguns amigos que são jornalistas, pessoas que tiveram assim, que foi quando eu morei fora daqui, dessa região. Tá, não, mas assim, ó, quem é o Max, cara? Tu nasceu aonde? Eu sou natural de Começa Bagé. do princípio, onde tu nasceu, quais são, entendeu? Tuas raízes, qual a cidade que tu mora, né? Nesse ponto que nós vamos conversar, e partindo daí. Vamos lá. Eu sou natural de Bagé, olha aí. cidade da fronteira. Azar, Bagé, fronteira do Uruguai. Nasceu lá. Nasci em Bagé. Massa. No dia 5/4/88. Olha aí. Tá. Então, na Santa Casa de Caridade de Bagé. O Bagéense raiz, como o pessoal costuma dizer. Cara, que espetáculo. Eu tive uma história de Bagé muito louca, velho, mas depois eu conto. Manda bala aí. Então, daí eu fui pro interior, tá? Fui pra uma cidade um pouquinho menor, que é pertinho de Bagé também, que se chama Unha Negra, onde eu fiz parte do meu ensino fundamental, essas coisas. E sempre tive aquela coisa assim do espírito de comunicação e tal. Aquela coisa, eu sempre era muito comunicativo, líder da classe, aquelas coisas. Tá, mas tu nasceu, deixa eu te interromper, tu nasceu em Bagé, Ah. aí tu morou lá, estudou, Isso. como é que foi esses primeiros anos da tua vida? Fiz uma parte desse ensino fundamental em Bagé e tal. Tive a minha infância brincando, jogando bola na rua, apaixonado pelo Grêmio já desde pequeno. Desde pequeno, apaixonado pelo Grêmio. Gremista. Então, é aquela coisa assim, ó. Às vezes as pessoas pegavam... a gente colocava o nome nos jogadores, por exemplo, e eu quando tava jogando bola na rua, naquele chão batido... se fazia passar por aquele jogador. Eu era o Tarcísio. Eu era o Tarcísio, Olha jogador aí. histórico do Grêmio e tal. Massa. Então eu era o Tarcísio ou eu era o Jardel. Então eram as minhas referência que tinha, né? Eram as referências que eu tinha, apesar de eu ser da década de 80, mas eu também já sabia histórias do Tarcísio, através das pessoas que me contavam, meus tios e tal, sabe? Massa. Que falavam sobre a situação. Não, tem o Tarcísio lá, que foi um baita atacante do Grêmio, essas coisas. Massa. Só que eu vivi a época de 95, 96, que era a fase da minha infância. Perfeito. Aí eu tenho lembrança do Jardel, do Paulo Nunes e tal, essas coisas. Aí eu peguei isso do Dinho, de outras pessoas, eu peguei isso, caramba, eu acho que eu quero... Quando eu jogava um pouquinho mais atrás, eu era o Dinho, quando eu jogava na frente, eu era o Jardel. Transitava ali. Então é aquela coisa, as referências que eu tinha. Sim. Então quando chegou essas referências pra mim, de pegar e ver assim, bom, essa paixão existe, essas coisas existem, de ver os meus vizinhos do interior comemorando título de 95, de 96, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, essas coisas. Desde a infância. Desde a infância. Direto. Que impactou, sabe, nessa ideia. Massa. Eu nunca tive aquela referência paterna. Tá? Mas era dos meus tios mesmo, meus pais são separados. E os teus pais lá de Bagé. Lá de Bagé. Então, posteriormente, eu tive alguns contatos, fui. Acabei indo, depois, um pouco mais tarde, já com 15 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro. Olha! Fui morar no Rio de Janeiro. Manda onde? E foi uma coisa assim, ó. Eu peguei e tava olhando um jornal, sabe?
procura profissionais para poder trabalhar sem experiência no Rio de Janeiro Tá, e mas tal. aí tu já tinha terminado o segundo grau. Não tinha terminado ainda. Ah, não Eu tinha tava no terminado. primeiro ano do ensino Ah, médio. tu tava no primeiro. E eu tinha 15 para 16 anos. E daí o pessoal, não, vamos, né, vamos ver o que vai dar. E um dia a gente comprou um cartão telefônico e pegou e disse assim, gente, eu vou entrar em contato com isso aqui. Comprei um cartão telefônico, botei no cartão telefônico Nossa, na época no do orelhão na época do ainda. orelhão, e peguei e entrei em contato. Aí é uma das referências que eu vou te dizer da questão da comunicação que eu tenho. Eu fui pro Rio de Janeiro trabalhar de lavador de pratos, tá? De um restaurante que chamava Botequim Honesto. Tá, mas por que isso, Rio de Janeiro? Porque No anúncio? o que acontece? Eu sentia naquele momento que, como a gente foi muito pobre, tá? Naquele momento meus pais são separados, minha mãe não tinha recurso de poder manter a gente teve que criar outras alternativas e buscar um outro caminho Claro. na vida. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, vivi no Rio de Janeiro 4 anos. Mas eu tive 4 anos. eu tive uma referência no Rio de Janeiro, Ah, que é um dos maiores comunicadores desse país. Eu trabalhei de um lavador de pratos e de garçom no restaurante dele. Se um dia você vê isso, um abraço, César Marques, assessor de imprensa do ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, Leonardo, que hoje é dirigente de futebol, e do Raí, ele era assessor de imprensa da Fundação Golden Letra. E ele sempre dizia pra gente assim, ó, vocês precisam se comunicar, vocês precisam se comunicar. tá, mas isso no restaurante? Isso no restaurante, para poder vender os nossos produtos Mas de e quem tal. era esse restaurante? Do César Marques. Ah, dele, E daí dele. por isso que o pessoal circulava junto Isso, ali. um grande publicitário, um grande jornalista, professor da Universidade de Estado de Sá. E foi ele que deu esse primeiro norte pra gente, pra comunicação. Olha! Sabe? De pegar e dizer assim, ó, não, vai comunicar, vai vender. A forma da gente poder vender é se comunicar e tal, e etc. E eu comecei a entender que se comunicar sempre era uma coisa boa, sabe? Claro. Já dizia o Chacrinha antigamente, quem nos comunica se trumbica, sabe? Então eu tinha muito essa ideia. E eu saí com essa ideia quando eu voltei pra cá, tá? Quando eu voltei pra cá, eu tive algumas experiências, tá? Sim. Onde eu voltei, vi um período, fiquei em Caxias do Sul, um período, conheci algumas pessoas, até alguns jornalistas, algum pessoal que é referência hoje em dia, se a gente vê também, Marco Matos, que apresenta o Jornal do Almoço, é meu conhecido, Olha pessoal, que legal. entre outros, Roberto Carlos Dias, Daniel Correia, cito eles todos que são pessoas que têm experiência nessa área, são grandes profissionais, foram colunistas da ZH, colunistas do Jornal Pioneiro de Caxias do Sul, Aham. e busquei conhecer e buscar mais informações. Não sou Sim, jornalista que de formação, Informação. mas vou te dizer assim, ó, e chegando a esse ponto de buscar essas coisas, de buscar entender, sabe? Porque eu sempre falei as coisas muito com o coração, tá? De buscar saber o que realmente as pessoas buscam. E é aquela coisa assim, ó, se comunicar, sabe? Claro. Não é um dom para todos, mas eu gostaria de fazer com que todos pudessem ter voz, sabe? Mas Então, tu tá no Voz ao Cubo? eu tô no Voz ao Cubo. Mas você pode Isso. comunicar o que quiser e o quanto quiser. E todas as Muito bom, pessoas muito e bom. todas as pessoas merecem ter voz, sabe? Seja para falar da sua vida, seja para falar de alguns fundamentos, seja de falar do seu time do coração, que nem eu falo, Claro. seja para falar das suas... Cara, mas que referência. Desculpa te interromper, cara, mas que espetáculo. Imagina, tu com 15, 16 anos, botou na cabeça, tem que, né, crescer, assim, fazer alguma coisa. Foi lá pro Rio, Assim, conviveu aí, não sei, 4 anos tu falou, 4 né? anos. 4 anos com esses caras aí, e tipo, né, Sim. vendo. E aí, como é que foi, assim, ao longo desses 4 anos, assim, me dá uma... Porque daí eu quero entender um pouquinho desse teu crescimento, dessa tua absorção aí de Sim. oportunidades, né, que tu teve. Como eu era muito jovem, eu fui junto com meu irmão gêmeo, a gente era muito jovem. Então a gente não tinha experiência alguma de vida. Tu sai de uma cidade bem pequena, tu vai para uma capital, sabe, uma das maiores capitais do nosso país, o Rio de Janeiro. Tu chega no Rio de Janeiro, aí tu se depara com grandes pessoas com grandes pensamentos, Imagina. sabe, grandes ideias. Aham. Então, tudo aquilo a gente foi absorvendo, que absorvi pra vida, eu posso te dizer. Claro, sabe? claro, fundamental. Então, uma das coisas assim, essas referências foram fundamentais. Quando a gente tem aquela coisa assim, ó, do sentimento de que dá, tá? Que a gente pode, Uhum. sabe? De pegar e dizer assim, ó, porque eu trago até hoje comigo, sabe? O César sempre dizia assim, ó, a nossa comunicação vai transformar o mundo, sabe? A forma de como a gente se comunica, a gente vai transformar o mundo. Então, aí pós isso, que isso aí foi no período lá de 2003, 2004, a gente não tinha muitas redes sociais naquele período, Sim. sabe? Então era mais mesmo o jornal impresso, essas coisas assim, e assim por diante.
E posteriormente, acho que 2004, 2005, veio a internet, que veio, se fortaleceu as redes sociais, né? Claro. Veio o Facebook, posteriormente veio o Instagram, É, veio o Twitter, veio isso. todas essas ferramentas que hoje em dia o pessoal se comunica em massa. Com Tá? Que foi uma forma de pessoas se comunicarem em massa. Aí, chegando a tudo isso, sabe? Buscando entender de que era necessário, que às vezes eu sempre gostei muito de me expressar. E com essas vozes dessas pessoas que às vezes ecoavam dentro de mim, da minha cabeça, do meu coração, eu falei, não, uma hora eu vou me expressar, uma hora eu vou abrir o meu coração, vou falar de alguma coisa. E o que eu resolvi fazer? Falar do meu time do coração. Ai, que massa. Aí que entrou essa... E, assim, Tá, mas isso tu já tinha saído do Rio. já tinha saído do Rio. Beleza. E daí a gente veio pra Porto Alegre, o meu irmão e eu, né? Viemos pra Porto Alegre e a gente começou a juntar. Tinha na época a promoção do Nescafé. A gente começou a juntar Nescafé em casa. A gente tinha um monte de Nescafé pra poder ganhar o ingresso de graça pra poder entrar no Estádio Olímpico. Olha que espetáculo. E daí a gente começou a entrar no Estádio Olímpico através da promoção do café. Porque a gente não tinha dinheiro, às vezes os ingressos um pouquinho era mais caro. Sim. E a gente, pra poder otimizar as coisas, bom, vamos ter café e vamos ter o ingresso. Sabe? Então a gente falou, vamos ter café e vamos ter o ingresso. Vamos comprar, vamos tomar café. Isso, vamos tomar café. E a gente tinha uma pilha assim de café, sabe? Em casa, pra Sim. poder ter o ingresso, a promoção que tinha. Ai, que massa. E daí a gente descia o Morro Santa Teresa, onde a gente morava, que era uma casa bem simplesinha e tal, e ia pro Estádio Olímpico a pé, às vezes, pra poder assistir esses jogos, que foi onde surgiu essa paixão. Aí eu comecei a ter alguns amigos na geral do Grêmio, conhecer um pessoal da torcida, isso já, acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos. Conhecer pessoas, ter contatos, Claro. poder, sabe, ter esse... porque é uma paixão que a gente não resiste. Sim. Porque quando a gente vai pro estádio de futebol, sabe, a gente É fala... uma energia fantástica, né? É uma energia diferente. É demais. Quando a gente vai pro estádio, a gente tem essa coisa. Então, depois veio a Arena, depois veio essas coisas. Tá, mas aí o Max ficou quanto tempo morando em Porto Alegre? Eu fiquei... Deu 2 anos e pouco, depois eu fui pra Caxias do Sul. Mas em Caxias do Sul, mesmo assim, eu descia de Caxias do Sul e assistia os jogos, sempre que podia não, e tal, tudo bem, que é mas próximo. foi pra Caxias. Mas sempre buscando, tipo, ali, daí, tu Isso. chegasse a finalizar o segundo grau? Eu finalizei. Tá, mas aí isso foi no Rio? Não, eu terminei em Caxias do Sul. Entendi. Eu me formei em RH, eu sou formado em RH, tá? Então, eu sou técnico em administração, sou técnico em logística e hoje eu faço terapia ocupacional, tá? Então, são essas as minhas formações. Que bacana. Então, veja só, e eu vou te contar outra história. Quando eu fui metalúrgico na Randon, sabe, tinha jogo do Grêmio. E a Randon em Caxias do Sul, como eu morei em Caxias do Sul, é uma referência mundial e tal, em problemas rodoviários. Não, empresa, sim. Então, o que acontecia? Eu sempre fui muito folclórico e fanático um pouco pelo Grêmio. Olha aí, E cara. se tem alguns amigos meus que me acompanham nas redes sociais, eles vão ver e vão lembrar dessa história. Eu era uma pessoa que eu comprei um bandeirão do Grêmio e entrava dentro do vestiário e dentro do refeitório, que é imenso. Tipo, tinha 2.000 pessoas. Isso no Olímpico? Não, dentro da Randon, dentro da empresa Randon. Tá, da Randon. Aí eu chegava dentro da Randon, eu comprei um bandeirão do Grêmio, o Grêmio ganhava e eu entrava com o bandeirão dentro do refeitório, entendeu? E aí todo mundo ali. Não, aí uns gritavam, uns vaiavam e outros Que isso, massa, aquilo. cara. Então, se a gurizada vê, eles vão ter essa lembrança, sabe? Dessa história de eu entrar com o bandeirão do Grêmio dentro do refeitório. Massa. E dentro do vestiário quando a gente ia trocar de roupa. Olha. Que eu era operador de máquina. E às vezes eu ia trocar a camiseta do Grêmio por debaixo, o Grêmio ganhava, eu tirava o guarda-pó e mostrava pra gurizada. Massa. E aí... Tudo isso é coisa de sentimento, coisa que aconteceram da minha vida e que marcaram a minha história, essas coisas assim. Então, é um apaixonado pelo Grêmio. Cara, Tá. e veio isso assim, de pequenininho. De pequenininho. Assim, e cada vez mais, e cada vez tu botava mais sentido nessa paixão. Teve essas experiências de comunicação, tua experiência de vida de trabalho, Sim. né? Cara, que fantástico. Porque, assim, quando a gente tem essas experiências, a gente consegue adquirir tudo isso, se soma tudo a uma ideia. Claro. Aí, no começo desse ano, eu conversando com algumas pessoas e tal, Max, por que tu não começa a falar um pouco do Grêmio? Por que tu não... fervilha tá, dentro de ti tá, isso, tá né, dentro, cara? tá dentro da tua essência, tá dentro da tua história e tal, e etc. Eu falei assim, gente, às vezes eu tenho pouco tempo, às vezes eu trabalho muito, eu tenho poucas condições e tal, e etc. E daí você disse, não, mas tenta. E posteriormente disso, né, eu já estava... Hoje Saiu de Caxias. Hoje eu sim, vim para Coronel Barros. Coronel Barros. Resido em Coronel Barros hoje, uma cidadezinha de 3.000 habitantes, pequena,
que é difícil a gente conseguir ter muito Mora sozinho acesso. lá. Eu moro próximo do meu pai, no mesmo terreno do meu pai. Ah, que bacana. É, Bacana. próximo do meu irmão também, dos meus irmãos, né? Sei. Da minha irmã e dos meus 2 irmãos. Moram todos ali. Todos ali. Então, uma coisa assim, ó, às vezes é difícil ter tanto acesso, sabe? Tu buscar todas essas informações. Mas hoje, quando eu vejo que algumas coisas que a gente vem fazendo, vem dando resultado, e quando, tipo, por exemplo, as pessoas pegam e dizem assim, ó, vem aqui que tem, vamos dar um exemplo, aconteceu de ter um jogo lá em Porto Alegre, que tem um jogo aqui do Gaúcho da Geral e do Marcelo Marques, o cara comprou a arena e tal, essas coisas, vem jogar com a gente. O que eu já fiz? Eu já levei o microfone, fui lá, falar com o Marcelo Marques, falar com as pessoas, com quem estava envolvido, com outros ídolos do Grêmio, pessoas que estavam lá com a torcida, sabe? Claro. Porque eu tenho muito essa coisa da torcida. Porque eu quero dar voz para todo mundo, não é só pro cara que é o presidente do Grêmio, cara, não é só o cara sim. que é referência na torcida do Grêmio, Massa. mas sim, às vezes, a pessoa que tá lá, é um apaixonado, sabe? Sim. Sente o Grêmio todos os dias. Tá, a minha pergunta, não sei se é de todos, mas assim, imagino que seja, né? Tá, mas da onde isso, Max? Que tu, saiu de Caxias, veio para Coronel Barros, beleza, começou provavelmente a continuar a estudar e trabalhar. Sim. Mas da onde tu tirou esse negócio da comunicação, que já vem lá de dentro de ti, daquela época lá do Rio de Janeiro, né? Sim. Mas como é que tu tirou isso, cara? Pá, agora eu vou ser influenciador do interior pro Grêmio, assim. Tipo, essa coisa de começar a fazer realmente o que tu vem fazendo. Porque quando tu chegou aqui, com o intuito, né, de local, Voz ao Cubo e tal, estúdio, para melhorar aquilo que tu já vinha fazendo, que é fantástico, por sinal, da onde tu tirou isso? Assim, ó, eu sempre enxerguei que todo gremista tem que ter voz. Todas as pessoas têm que ter voz. Não importa se tu é daqui da região noroeste, se tu mora em Juiz, se tu mora em Juricaba, se tu mora em São Leopoldo, se tu mora em Porto Alegre, todo gremista tem que ter voz. Tem que participar do Grêmio. Nossa. Tem que viver o Grêmio. Tem que sentir a emoção do Grêmio. Então, às vezes, a gente sentindo essa emoção do Grêmio, sabe? Porque quando eu vejo as pessoas, às vezes, bem simples, do interior, sabe? Fazendo seus movimentos, às vezes gastando um pouquinho do seu dinheirinho para pegar um ônibus, para poder subir, para desembarcar para Porto Alegre. E tu sabe bem como é, né? Tu tá a 6 horas de distância e tal, para poder sentir aquela emoção. Perfeito. Sabe? Daí que eu peguei e disse assim, gente, eu preciso buscar uma alternativa, buscar um meio de conseguir me comunicar com essas pessoas. Aí o que eu fiz? Eu vim até o Voz ao Cubo, procurei na internet, lá busquei quem é que grava, quem é que faz algumas coisas, busquei na internet, aí entrei em contato com vocês, fui super recebido aqui, porque apesar de ser pouco tempo, hoje eu já enxergo vocês como pessoas visionárias, que têm uma empresa aqui com foco, com uma visão bem esclarecida, e digo uma coisa assim, ó, pessoas boas, sabe? Porque o bom de tudo isso é poder conviver com pessoas boas, que têm histórias, sabe? Quando a gente conversou, quando tu mostrou a tua história, tu mostrou a tua situação, tudo aquilo que tu passou, tudo aquilo que tu viveu, aquilo também me toca. E me toca pra gente poder entender, sabe? Claro. Que é importante a gente poder falar. Gente poder falar. Porque é aquela coisa assim, ó. Tu chegou num momento, quando eu te conheci, tu mostrou pra mim uma situação, tu chegou num momento que tu não sabia se tu ia ter mais 5, mais 10, mais 3 anos, mais 2 anos de vida. E eu olhei pra ti, aquele momento tu mostrou aqueles vídeos teus, e eu peguei e disse assim, ó. Pô, esse cara tem uma história tremenda, esse cara tem uma história que ele acredita nas pessoas, acreditou em si e acredita nas pessoas. Aí o que tu disse, não, faz assim, ó, faz o seguinte, grava aqui com a gente, vê o que vai dar e tal, vamos ver o que vai acontecer. E tu me deu um pouco mais de espaço, um pouco mais de voz, às vezes me chamam no WhatsApp, falam, a gente precisa gravar um pouco mais e tal. Sim, sempre. Apesar, às vezes, das dificuldades, sabe? Que a gente sente dificuldade por questão de tempo, questão de horário, questão de logística, várias coisas. Sim. Porque não é fácil a gente conseguir conversar com todo mundo, abordar todas as coisas que a gente quer. Às vezes a gente tem milhares de ideias, sabe? Mas às vezes a gente não consegue colocar todas em prática, sabe? Devido a todas essas circunstâncias. Claro. Mas é aquela coisa assim, ó. Eu quero que todas as pessoas se sintam representadas. E isso eu enxerguei em ti. Quando tu pegou isso assim pra mim, ó, Max, eu tenho essa ideia aqui, ó, é da gente fazer com que as pessoas sejam representadas através da Voz ao Cubo, sabe? Sim. Porque Voz ao Cubo é por isso, né? Potencializar a máxima potência possível que a gente atinja as pessoas, né? Com a comunicação, com o conteúdo, com as histórias, né? Sim. Então esse é o grande objetivo realmente do Voz ao Cubo, que vem à tona aí já, né? Mostrando esse teu lado. Deixa eu te perguntar uma coisa.
muita curiosidade, assim, o que hoje tu vê como a maior dificuldade dentro desse teu sonho de chegar em algum ponto, assim, com isso, entende? Porque muitas pessoas te incentivam, né? As pessoas buscam, veem o que tu já vem construindo, que é fantástico, assim, tu já teve algum feedback sobre essa questão. Mas aonde tu entende que é o maior barreira, assim, vamos dizer? As maiores barreiras, às vezes, é fazer com que as pessoas acreditem de verdade naquilo que tu quer, tá? Porque é uma coisa conjunta, se constrói de forma conjunta. É saber que todo gremista agora do interior ele tem uma voz, tá? Ele vai ter uma voz, sabe? Ele vai ter uma pessoa que vai falar, vai dizer, vai dar voz para ele também, vai entrevistar, vai fazer ele se comunicar. Então, quando eu entro com essa coisa assim de chegar e dizer do que eu tenho como expectativa, eu tenho expectativa assim, ó, a mais pura. Porque eu quero viver o sentimento puro do Grêmio, sabe? Entendi. Que é o sentimento puro do Grêmio, como eu disse aqui. Ainda mais no interior, né, Isso, cara? ainda mais no interior. Aí o que eu pensei, assim, eu vou fazer um negócio assim, vou buscar alguns parceiros pra fazer da roça pra arena. Eu quero que tu fale especificamente sobre essa questão, essa ideia eu achei fantástica. Pra poder pegar uma pessoa aí do interior, sabe? Que nunca sentiu a emoção, nunca sentiu a emoção de sair de uma cidadezinha pequenininha e tal, essas coisas. E ir pra arena do Grêmio, sentir toda aquela coisa, toda aquela áurea, aquela que da subindo banda, a rampa ali, já aquela zoeira, aquela emoção, isso, aquele, né? Da banda, da geral do Grêmio, essas coisas assim. Massa. E peguei e disse assim, gente, eu vou tentar buscar parceiros, buscar pessoas que acreditem nessa ideia e tal. Teve gente que acreditou, vocês acreditaram, a Voz ao Cubo acreditou, a Ecof Seguros acreditou, outras pessoas acreditaram também. Cheguei a dizer assim, Max, a gente acredita nessa ideia. Aí foi, lancei, a gente fez aqui, gravou e tal, essas coisas. Porque só o começo, né? Que é só o começo. Tu levar uma pessoa da roça pra arena, sabe? Quando tu enxerga uma pessoa... Eu tive uma pessoa aqui que a gente já sabe, a gente vai divulgar agora essa semana. Já foi o vencedor. Já foi o vencedor. Já existe um vencedor. Já tem. Já existe um vencedor. Massa. A gente vai chegar e dizer, pô, essa pessoa, eu vi algumas fotos, eu vi o que é ser Grêmio de verdade, sabe? E assim, ó, essa pessoa, eu vou ir agora domingo, máximo segunda-feira, até a casa dele, até o bar, hein? Tem um barzinho quase que temático do Grêmio, que tu tem que pegar 1 hora de estrada de chão, tá? 1 hora, que eu tenho que ver se não vai estar chovendo pra mim poder chegar, se não vai embarrar o carro, tá? E 1 hora de estrada de chão pra chegar até essa pessoa, sabe? Pra chegar até essa pessoa, que tem um barzinho temático bem no interior, que ele tem pôster do Grêmio de 95, de 96, de 97, dos momentos de... E é um gremistaço, pelo que eu pude entender, que me contaram já dele, sabe? Mas só que é uma pessoa que nunca foi na arena do Grêmio. Ele nunca foi no Olímpico, nunca foi na arena do Grêmio. Ele nunca foi em Porto Alegre. Olha aí, cara. Tá? Ele nunca foi em Porto Alegre. Imagina a emoção. Então eu pensei, quando a pessoa nunca foi em Porto Alegre, eu pensei assim, caramba, isso vai ser uma coisa que eu acho que... épica. Vai ser, porque eu vou ser bem sincero contigo, eu acompanho todas as pessoas que tem canais do Grêmio e tal, etc. Conversei com as pessoas pensam, cara, isso aí não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Vai acontecer. Que bacana, cara. A gente vai acompanhando aí. A gente vai mostrar que as pessoas podem, de verdade. As pessoas podem. Que é o motivo daqui, né? Você pode, né, cara? Sim. Você pode, a gente chega lá. As pessoas podem. Eu acho que tu se engajou, outras pessoas se engajaram, sabe? Entre outras coisas assim. Eu busquei também tentar fazer o meu máximo, sabe? Diante das circunstâncias, como eu te disse. Porque é tão difícil a gente poder... O começo é muito difícil, sabe? Sempre. O começo... É complicado, assim. Eu entendo até pelo contexto que eu... Do coração criei o Voz ao Cubo, justo por isso. Sim. Um dia eu vou contar minha história de vida para todos aqui, entenderem o que foi. Mas o porquê que nasceu o Voz ao Cubo, justo por isso, Max. Porque eu tenho no meu coração, né, por todo o processo que eu passei de tratamento para leucemia, e que hoje, com a graça de Deus, eu estou curado. Então, quer dizer que essa história eu vou contar, mas ela tem que chegar muito longe. Assim como a tua história, a história do fulano, do ciclano, que vão vir aqui conversar. Sim. Então, tudo isso se conecta na máxima potência da informação. Então, por isso que eu criei Voz ao Cubo, porque é uma potência muito alta que ela tem que viajar por todos os cantos, entendeu? Sim. Então, eu acredito muito nisso. Porque... E nessa coisa, nessa constância que a gente se conectou, que nem eu digo.
Porque a gente pensa muito parecido. Sim. Chega a dizer assim, ó, dar voz para as pessoas. Isso aí. Sabe? Proporcionar algo que uma pessoa nunca viveu. Exatamente. Proporcionar algo que uma pessoa nunca viveu. Uma pessoa que tem 68 anos, sabe? Olha aí, cara. Tem 68 anos, nunca viveu isso, sabe? A emoção que esse cara vai sentir. É uma emoção. Pensa. Então eu vou dizer assim, eu vou chegar dia 28, eu sou uma pessoa que me emociona muito fácil com as coisas. Talvez eu vou chegar e vou olhar pra ele, tá? Vai se E dizer assim, desmanchar. Caramba, eu não esperava isso, mas Vai acontecer, cara, porque tá aflorada a emoção, a energia, o quanto tu sabe, porque próximo ao que tu vai proporcionar pra essa pessoa, tu já passou por isso, cara. Tu Sim. acabou de contar aqui, tu entendeu? Tu sabe o que é a dificuldade hoje. Não tem a promoção do café lá café. pra juntar uma coisa e pra ir na arena, tu Não entendeu? tem, não tem. Então o que acontece? Tu com essa energia no coração, tu quer fazer com que alguém sinta tudo, uma história que tu já trilhou, mas que tu quer proporcionar pra alguém. Sim, sim. Olha que fantástico isso, cara. Então uma coisa assim, ó, quando a gente poder levar essa pessoa pra arena do Grêmio e sentir tudo isso, a emoção da chegada, Nossa, tá louco. a entrada do time em campo, sabe? Demais. Se Deus quiser, uma vitória no dia 28. Vai Uma ter, vitória vai contra o ter. Vitória. Tá? Isso aí, Uma vai vitória ter. contra o Vitória. Bem Eu- simbólico, né? Ontem eu ainda tava fazendo brincadeiras, conversando com os amigos. Pô, dia 28 vai estar chovendo. E eu falei assim, vai ser abaixo de chuva. E vai ser chuvas de amor pelo Grêmio. Olha aí, ó, Sabe? viu? Daí vai estar Viu? vivendo toda essa situação. Massa. Aí, quando a gente carrega isso, tá? Essas ideias, sabe? A gente tem que... Eu acho que Deus abre as portas certas pra gente, sabe? A gente chega às pessoas certas. Eu acredito muito em Deus, tá? Eu ia te perguntar, onde é que tá Deus na vida do Max? Assim, ó, Deus tem um significado muito importante. Volto lá atrás, no Aham. momento que eu fui pro Rio de Janeiro, Tá. que eu vi que em anúncios e no jornal, eu tenho o meu finado avô, ele é muito religioso, sabe? Ele tinha me dado uma bíblia de presente. E dentro dessa bíblia tinha um papelzinho desse tamanho, assim, que era um marcador, pra, tipo, onde tu parava. Isso. E antes de ir, sabe? Porque eu vou te contar, eu viajei pra lá com R$ 28 no bolso, tá? Começa aí essa história. E porque minha mãe não tinha, a família não tinha condições e tal. E dentro dessa bíblia tinha bem assim escrito, um marcadorzinho de páginas que, Aham. que meu avô me deu, meu finado avô, que tava escrito bem assim, ó. Não te atemorizes, seja firme e corajoso, que Deus estará contigo para qualquer lugar para onde fores. Olha aí. Sabe? cara. E lá a gente embarcou no ônibus, foi pro Rio de Janeiro e tudo começou. Então, quando eu sentia aquela coisa, não te atemorize, seja firme e corajoso, então que Deus estará contigo. Te impulsionou pra... Acho que impulsionou. E eu já tinha muito essa coisa, assim, do movimento, da sensação, sabe? Sim. Então, é por isso que eu falo uma coisa pra ti, assim, ó. Eu lido muito com as sensações das pessoas, com as histórias, sabe? Que todo mundo tem as suas histórias. Sim, Sejam tem elas muita gente, tem muita história. boas, ruins e tal, e etc. Porque Sim. tudo que eu quero hoje, sabe? É no dia 28 de chegar e escutar a história desse senhor, Pá, tá? fantástico, Eu cara. quero Baita sacada. Eu quero muito saber legal. assim, eu quero escutar a história dele. Tá, e o Max, influenciador do interior, né? Enaltecendo a paixão pelo Grêmio. Vai parar aí? Tipo, é só da roça para a arena número 1? Não vai parar por aí, não. A gente tem a intenção de ampliar isso, buscar novos horizontes, buscar novas pessoas que acreditem nisso, empresas que acreditam isso, nisso. Isso que eu ia te perguntar. Cara, mas para isso precisa recurso, Uhum. né? Não é fácil. A gente grava, beleza, tudo certo. Mas assim, pô, é viagem. Muitas vezes é alimentação, Uhum. né? Apoios, que são Sim. fundamentais. Como é que assim, hoje, né? Hoje é o Max pelo Max. Não tem Sim. ninguém te ajudando, até financeiramente, né, cara? Porque Sim. quer não, gasolina, despesa, isso, aquilo. Sim. O que tu, sei lá, vê, que horizonte tu enxerga com isso? Eu vou tentar chegar ao maior número de pessoas, tá? Primeiro. Buscar os contatos possíveis, que até, como eu disse, vocês abriram tipo uma porta da Icof Seguros, aqui, por exemplo, para poder contribuir nessa primeira etapa, essa primeira edição da Roça para Arena. Depois a gente vai tentar buscar pessoas, angariar empresas e tal, e etc., para que o pessoal possa sim acreditar cada vez mais nesse projeto.
Porque as minhas expectativas, tá? Claro. Como criador de conteúdo, do Grêmio, essas coisas, é aumentar cada vez mais. Perfeito, Que, claro. obviamente, como eu te disse, eu trabalho o dia inteiro, sabe? Eu sou um trabalhador todo dia, essas coisas. Sei. Às vezes a gente não tem aquele tempo que todo mundo gostaria. Eu gostaria de ver mais, eu gostaria de ver mais coisas e tal. Às vezes a pessoa me manda direct no Instagram. Você tem que falar mais algumas coisas e tal. E eu digo assim, camarada, se eu tiver mais tempo, se eu conseguir, sabe? Daqui, sei lá, dentro de um projeto, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 3 anos, 4 anos, assim como eu vejo grandes comunicadores que falam do Grêmio hoje em dia, Sim, que eu me inspiro muito, legal. às vezes eu vou guardar tudo isso, tá? Eu acho que é quase uma coisa que eu vou te dizer. Tudo isso está guardado. Eu pego as pessoas que falam do Grêmio com o coração, tá? E eu mando mensagens para eles. Olha aí. Eu tenho, tipo, comunicadores que eu me inspiro, pessoas que eu acredito, que eu vejo que às vezes eles fazem, às vezes eles brincam, às E vezes... tu tem contato com essas pessoas? Algumas pessoas sim, Né? algumas sim, outras não. Tá? Tipo, por exemplo, esses dias eu fui lá na página do Alex Bagé, que é meu conterrâneo, tá? Que é um cara já reconhecido e tal, etc. Um gremistaço. E quase todo dia eu tô mandando mensagem pro e-mail do Alex Bagé, tá? Pra ver se ele me dá um espaço pra tentar me ouvir. O CCD, tá? Que é outra referência muito querido, do Grêmio. Sim. O César Cidade Dias. Eu toda hora tô mandando direct pra ele. Sim. Sabe? Se algum dia eles me responderem, eu vou ser um cara mais realizado do mundo. Tá? Eu mando mensagem pro Mário Godoy, da Rádio Pachola, sabe? Esses dias até uma menina me respondeu, a menina que é criadora, que é jornalista da Rádio Pachola. Contei um pouco da história e tal, ela me parabenizou pelo trabalho e tal, que é muito difícil de fazer, que nem ela falou. Muito difícil de fazer isso aí que tu faz. A gente tem estrutura de rádio, essas coisas, que é tudo muito diferente daquilo que tu tem. E a Luísa me respondeu assim, pô, parabéns pelo teu trabalho e tal, sabe? E vamos tentar conversar com o Mário sobre isso aí, porque eu disse, não, gente, eu preciso da ajuda de todo mundo nesse momento, sabe? É o início, né? Mandei mensagem pro Vitor Maia, que é do Grêmio Copeiro, mandei mensagem pro Jefferson Lisboa, que é do FB Tricolor, sabe? Então, algumas estão guardadas, algumas não foram respondidas ainda, outras sim, sabe? Entendi. Então, eu quero chegar nesse futuro e dizer bem assim, ó, gente, a gente conseguiu, sabe? Tinha gente envolvida, tinha gente que acreditou, tinha pessoas que também começaram, é que nem eu digo um exemplo, eu cito um exemplo assim, ó, eu me inspiro às vezes nessas pessoas, o Jefferson Lisboa do FB Tricolor, que ele viaja, acompanha o Grêmio, todos os cantos da América do Sul, sabe? Tudo que é jogo ele tá. Legal. Ele começou na Série B em 2021. Quem foi em todos os jogos do Grêmio em 2021, da Série B. Olha só. Sabe? E daí foi aí que começou a se comunicar e falar com o torcedor gremista. Sim. Essa é a história do Jefferson Lisboa. Claro, virou uma baita referência. Então eu vejo essa referência. O Grêmio estava na Série B em 2021 e mesmo assim não deixou de acreditar e se comunicar. Sim, perfeito. Porque é mais ou menos a coisa que eu enxergo. Eu tô aqui no interior, sabe? Quem é que dá voz para um cara do interior? Sabe? É difícil, sabe? É difícil. Eu não tô eu não tô no grande centro. Claro. Eu não tô dentro do CT do Grêmio. Eu não tô todos os dias conseguindo conversar com os jogadores. Eu não tô todos os dias acompanhando o treino do Grêmio. Eu não tô todos os dias acompanhando todos os jogos, porque eu não consigo, tem como, né? sabe? Porque eu sou um cara pobre. Eu não sou um cara nem classe média eu não sou pobre, tá? Então, pra mim, você vai ver o meu carrinho é 97, tá batendo lata aí. Eu sempre me digo pro pessoal. E o meu sonho maior, sabe? É que nem eu falo assim, às vezes tu pega alguns influenciadores que falam, criam conteúdo de diversas coisas. O primeiro passo que eles dizem, gente, eu vou lá e vou comprar uma Ferrari. Não é isso que eu quero, sabe? Eu falo assim, o meu principal objetivo é dar voz, sabe? Meu principal objetivo... Se um dia a gente chegar assim, ó, que eu espero que a gente chegue, que um dia a gente vai dizer assim, ó, vamos rir de tudo isso que a gente passou e a gente conseguiu 500 mil pessoas para nos ouvir, sabe? Bacana. Eu peguei... Porque nada me desmotiva, tá? Eu sou uma pessoa que é muito difícil de se desmotivar, sabe? Por mais que tenha percalços, por mais que tenha dificuldades e tal, eu já passei por trocentas, sabe? Claro. E é uma coisa assim, ó, isso não é um papel de vítima, muito pelo contrário. Não. Eu me coloco numa situação que eu digo bem assim, Lorenzo. Até porque a dificuldade te edificou, né, cara? Eu coloco uma situação assim, ó, não existe dificuldade, sabe? Existe a gente acertar a mão, as pessoas certas, sabe? Com o mesmo coração que tu, sabe? Abracem a tua ideia e a gente chega junto. Porque eu não vou conseguir fazer sozinho as coisas. Então, quando a gente chegar junto... Eu pego, por exemplo, assim, ó, eu vou te dar um exemplo, tá?
que eu acho que é um cara fantástico, cria conteúdo, começou no interior, lá na roça, lá distante, tá? Eu não tô nem almejando chegar perto dele, tá? Muito pelo contrário. Mas se um dia ele me ouvir também, se um dia ele apertar minha mão, eu vou ficar super contente. Porque quando eu vi a história, vou te dar um exemplo, de um Luva de Pedreiro, tá? Que saiu lá do sertão, sabe? Criando conteúdo sobre futebol e tal, etc. E hoje ele tá aí fazendo conteúdo pro Manchester, pro Liverpool, sabe? Vivendo o mundo, amigo do Cristiano Ronaldo, sabe? De grandes jogadores mundiais. E eu pego isso como uma referência, sabe? É um cara que literalmente saiu do interior, tinha vivido muito pouco, sabe? Começou a criar conteúdo de futebol e hoje em dia ele tem, sei lá, seus 22 milhões de seguidores no Instagram. É um cara que o pessoal costuma brincar que tem a chave da internet, sabe? Não, mas foi com humildade, com simplicidade, conseguiu, buscou seus objetivos, fazia seus conteúdos bem simplesinho, batendo bola num campinho de terra, sabe? Que eu acho que é isso que eu me inspiro, sabe? Legal. Então, quando eu olho assim, eu olho um Luva de Pedreiro, é um cara do interior também. E o pessoal começou a dar voz pra ele. Eu sou um cara do interior, sabe? Eu digo assim, eu não quero me comparar a um Luva de Pedreiro. Sim, Talvez eu nem vá, obviamente, talvez eu nem vá chegar onde um Luva de Pedreiro chegou, sabe? Mas se algum dia eu chegar próximo, sabe, a essa situação, eu vou lembrar de tudo isso. É uma das referências que eu tenho também. Eu olho pro Luva de Pedreiro, eu digo assim... A gente tem que se inspirar, né, numa régua bem alta pra nós ir buscando, e quando eu vejo as pessoas criticando, às vezes, o Luva de Pedreiro, da questão de ter dificuldade de comunicação, às vezes, sabe? Eu digo assim, ó, gente, esses dias até eu respondi, um rapaz tá falando, isso aí que a gente tornou famoso no Brasil, eu vi um cara dizer, tipo, mas isso aí, tipo, tratando como se fosse ninguém, entendeu? Que hoje em dia, ele é uma das maiores referências do nosso futebol, o Luva de Pedreiro. Do nosso futebol, referência, de criador de conteúdo e tal, etc. Acho que é o maior do Brasil, até por sinal, que fala de futebol. E o gente destratando, porque o menino tem pouco estudo, porque o menino tem isso, porque o menino tem aquilo. Mas veja só onde ele chegou, sabe? Com a simplicidade, fez as coisas do coração, pensou, isso aí. Pessoas abraçaram a ideia dele, Legal. teve seus percalços no meio do caminho, Claro, teve seus percalços no meio do caminho, certeza. que aconteceu. Aí foi lá o Falcão, acreditou na ideia também, abraçou, seguiu. Hoje em dia é o empresário dele, o Falcão. Então, a gente, que também referência pra mim, um craque de bola e tal, de futsal, sabe? Essas coisas. E eu digo, com Luva de Pedreiro é uma das pessoas que eu dizia assim, ó, gente, e outra coisa, a gente não tem que ter medo de se comunicar. Claro, tá? claro. Tem que buscar alternativas. Quando tu fala a verdade, vem do coração, né? Eu tava pensando, assim, essa tua última postagem, né? Que tu tá pedindo pra galera lá fazer uma brincadeira. Uma brincadeira. Certamente, sempre tem alguém ou outro que vai alfinetar, que vai puxar pra um lado que não é a verdade, né? Não foi a tua intenção e tal. Tanto que eu vi ali, deixou muito bem claro, achei fantástica a tua criatividade ao ponto de dizer, ô galera, vamos passar, porque tu precisa de visualização, né? Precisa de ter seguidores, tu tem que... É uma forma de tu levar tua régua e eu achei fantástico. E o pessoal pegou e disse assim, ó, não vai conseguir. Eu recebi mensagem de que eu não vou conseguir, não vai rolar, sabe? Então, gente, pode não acontecer agora, sabe? Mas a gente tá em semana de Grenal e eu brinco. E eu quero passar o presidente do Inter, tá? Eu quero passar o presidente do Inter. Então, é uma coisa assim, ó, se a gente conseguir dar voz, sabe? Se a gente conseguir buscar esses números... Claro, é difícil. Claro. Não é nada do dia pra noite. Não, mas é como a gente tá em semana de Grenal, eu digo assim, não, vamos grenalizar a coisa aqui. Legal, Vamos pra tentativa, sabe? Às vezes com êxito, às vezes sem êxito. É que nem eu digo assim, ó, é ter a persistência. Sempre. Às vezes a gente vai ter um vídeo que vai ter 2.000 visualizações, às vezes a gente vai ter um que vai ter 100. Tá? A gente não sabe o que o Instagram pensa da gente, a gente não sabe o que as redes pensam da gente. Me conta agora uma coisa, para nós finalizar esse nosso papo maravilhoso aí, que eu já sei da história do Max, né? Já conheço bem a história do Max. Mas o que tu podia dizer para essa galera aqui que tá te olhando aí, tá te assistindo, como é que, o que recados tu poderia dar, né? Além dos que tu já vários deu aqui, mas dizer assim que o que você pode? Eu sei que seria muito vago, às vezes, a gente pegar e dizer assim, ó, não deixe de acreditar nos seus sonhos, isso a gente escuta toda hora, mas dizer assim, ó, não deixe de acreditar na tua voz, sabe? De que tu é um ser humano, que tu tem capacidade, que tu tem capacidade de conseguir se comunicar, que tu tem capacidade de sim
trazer coisas boas para as pessoas. E eu acho que quando a gente traz coisas boas, a gente usa as ferramentas que a gente tem, seja a internet, seja o que for, tá? Sim. Seja essa entrevista que a gente está fazendo, que a gente vai poder levar para as pessoas e dizer assim, ó, não deixe de colocar a sua opinião, não deixe de manifestar a sua opinião, seja ela qual for, tá? Entendi. Então, pega aquilo que tu ama, tá? E diz assim, ó, gente, eu quero falar sobre isso, sabe? Não tenha medo, às vezes as pessoas vão rir de ti, às vezes as pessoas vão tirar sarro de ti, às vezes as pessoas vão dizer, isso aí é bobeira desse cara e tal, às vezes não vai dar certo, não vai, tá tudo errado, sabe? E eu vou dizer assim, ó, gente, por mais que, hoje eu sou um cara simples, eu tô começando, sabe? Assim como muita gente já começou um dia, se a gente pegar da forma que as pessoas que criam conteúdo hoje em dia começaram, vocês vão ver, vocês vão puxar os últimos vídeos e vocês vão ver que são coisas bem simples, bem comuns, às vezes, com pouca informação, às vezes. Até pouco equipamento, né? Pouco equipamento. Eu te mostrei antes meus equipamentos que eu tenho, que eu comprei coisinha bem basiquinha para poder fazer as coisas. Sim. Porque a falta de condições, às vezes a falta de dinheiro. Claro, não, isso é uma real. É a realidade. Mas eu vou dizer para as pessoas assim, ó, façam as coisas com amor. Pega aquilo e dizer assim, ó, cara, eu vou dizer bem assim, ó, se tu gosta do Inter, fala do Inter, tá? Eu gosto do Grêmio, eu amo o Grêmio, tá? Se tu quer falar da tua empresa que tu faz unha, mostrar para as pessoas que tu faz unha, fala da tua empresa que tu faz unha. Se tu quer falar da tua empresa que vende carro na esquina, que eu tô começando vendendo carro aqui, eu tenho 3 carrinhos para vender, eu tenho um Fusca, um Chevette e um Opala para vender, eu tô começando na minha loja, fala da tua loja, sabe? Vende a tua marca, coloca as tuas coisas à frente, fala as coisas com o coração, sabe? Porque, assim, ó, tudo que sair do nosso coração, tá? Tudo a gente vai conseguir ter êxito. Porque o coração é a peça forte, sabe, da pessoa. Sim. É a peça forte para poder trazer essa evolução, sabe? Porque hoje em dia a gente vai ser criticado. A rede social, sabe? As pessoas vão lá dizer assim, pô, isso aí é mais um que não vai conseguir, isso aí é mais um. Gente, a gente consegue, tá? Então, se tu tem vontade de falar, fala. Sabe? Não tenha medo. Às vezes pega o teu telefone, grava, faz que nem eu, grava uma coisinha. Eu não tenho. Ó, meus telefones não são bons, ó. São bem simplesinhos. Tá aqui, ó. Tu grava no teu telefone e diz assim, ó, o seguinte, eu vou transmitir pro meu público como é que é a minha vida no meu dia a dia. Às vezes eu vejo as pessoas transmitindo isso daí, o teu dia a dia, Claro, sabe? claro. Lavando louça, mostrando tua coisa e tal. É. Se tu tem vontade de criar conteúdo, cria conteúdo. Se tu tem vontade de falar dos teus sentimentos na internet, fala. Hoje em dia tu tem as ferramentas para poder dialogar com milhares de pessoas, sabe? E hoje tu tem, por exemplo, o Instagram, tu tem o Facebook, tem outros meios. Começa, nem que seja da forma mais simples, mas começa, sabe? Porque no futuro pode acontecer de hoje tu ter 1000 pessoas que te escutam, no futuro tu pode ter 1 milhão de pessoas que te escutam, sabe? Então é uma coisa assim, ó, tenha referências, escute pessoas, sabe? Nunca deixe de escutar as pessoas, não perca suas raízes e construa dentro das tuas ideias e ressalte daquilo que vem do teu coração. Massa, bacana, baita papo, eu curti horrores aí, tá conversando contigo, conhecendo tua história, sabendo mais quem é o Max. Sim. Né? Mas eu te agradeço aí, cara, de coração ter participado e ajudado aqui a edificar a voz que tá saindo do coração. Né? Sim. Então, obrigado. Eu vou dizer assim, ó, hoje pra mim é um privilégio estar conversando com vocês aqui. Porque eu nunca conversei dentro do estúdio. Tá? É a primeira vez que eu converso dentro do estúdio. E quem tá me abrindo essas portas é a Voz ao Cubo. Tá? São vocês, é o Lorenzo, é o Matheus, sabe? São pessoas que estão me abrindo essas portas, que foi de uma conversa que a gente teve informal. Eu disse, não, gente, eu não tenho condições, mas eu preciso. Tá? Eu preciso que vocês me ajudem. Então, eu agradeço toda essa ajuda. Eu acho que o Você Pode tá aí. Tá? Tu olhou pra um cara e disse, não, acho que esse cara pode, sabe? Entendeu? Assim como todo mundo pode. Sem então, dúvida, tenho certeza. Basta querermos. É dizer assim, ó, a Voz ao Cubo é algo que hoje, tá? Eu tô aqui exaltando não só a empresa de vocês, mas quem vocês são. Entendi. Tá? O que vocês querem mostrar. Sabe? Quem são as pessoas que vocês querem mostrar? Às vezes vocês vão achar pessoas com ideias fantásticas, mas que às vezes não tem essa estrutura aqui, que não tem isso, não tem aquilo. E eu acho que o Você Pode estar aí. Tá?
O podcast de vocês tá abrindo essa porta aqui pra mim pela primeira vez lá num estúdio, abertamente uma entrevista. É isso aí. Tá? Então, abriu essa porta e eu vou te dizer assim, ó. Algum dia, sabe? Mesmo eu crescendo ou não, sabe? Se algum dia eu crescer, eu vou voltar aqui e vou dizer assim, Lorenzo, eu vou lembrar dessa primeira oportunidade. Nossa, com certeza. Tá Sabe? aí, tá gravado. Tá gravado. Matheus Então, tá lá, ó. então, esse é o sentimento, tá? Massa, não, é Então, isso e acima de qualquer coisa, eu vou usar aqui o que vocês dizem. Você pode. aí. Ah, matou a pau. Chorou.